Bakhtin. Estética da criação verbal. Prefácio. Escrito por Tsvetan Todorov. 1. Mikhail Bakhtin, 1895-1975, é uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da cultura europeia de meados do século XX. A fascinação é facilmente compreensível. Obra rica e original a qual nada pode ser comparado na produção soviética em matéria de ciências humanas. Mas a essa admiração acrescenta-se um elemento de perplexidade, pois somos inevitavelmente levados a perguntar: quem é Bakhtin, e quais são os traços distintivos de seu pensamento? Pois este tem facetas tão múltiplas que por vezes nos pomos a duvidar que se tenha originado sempre de uma única e mesma pessoa. A obra de Bakhtin chamou a atenção do público em 1963, ano em que foi reeditada sua obra sobre Dostoiévski, publicada originalmente em 1929, e que já fora notada na época, numa forma sensivelmente modificada. Mas esse livro apaixonante, Problemas de la Poética de Dostoiévski, bem que já colocava problemas, se nos interrogássemos sobre sua unidade. Compõe-se, em linhas gerais, de 3 partes bastante autônomas. O primeiro terço é constituído da exposição e da ilustração de uma tese sobre o universo romanesco de Dostoiévski, expressa em termos filosóficos e literários. O segundo, de uma exploração de alguns gêneros literários menores, os diálogos socráticos, a Menipéia antiga e as produções carnavalescas medievais, que são apresentados por Bakhtin como a raiz de que descenderia Dostoiévski. Enfim, o terceiro terço comporta um programa de estudos estilísticos, ilustrado por análises dos romances de Dostoiévski. Depois, em 1965, foi publicado um livro sobre Rabelais que podia passar por uma ampliação da segunda parte do livro sobre Dostoiévski, ou inversamente, o que é verdade, esta parte podia, portanto, ser considerada como um resumo do livro sobre Rabelais, mas que tinha poucas relações com as outras duas partes. De um lado, análise temática e não mais estilística. Do outro, obra histórica e descritiva, que não deixava espaço para as intuições filosóficas do Dostoiévski. Foi essa obra que chamou a atenção dos especialistas para fenômenos como a cultura popular e o carnaval. Em 1973, um lance teatral. Várias fontes autorizadas, soviéticas, revelam que Bakhtin é o autor, ou em todo caso o coautor principal, de 3 livros e de vários artigos, publicados sob outros nomes na União Soviética. No final dos anos 20, 2 desses livros existem em francês: Marxisme et Philosophie du langage, 1977, Marxismo e Filosofia da Linguagem, e Le Freudisme, 1980. Os artigos foram traduzidos em anexo ao meu livro Mikhail Bakhtin, Le Principe dialogique, 1981. Porém, esse enriquecimento da bibliografia bakhtiniana só podia aumentar a perplexidade dos leitores que já haviam tido dificuldade em compreender a relação entre seu Dostoiévski e seu Rabelais, pois os textos dos anos 20 faziam ouvir um tom de voz ainda mais diferente. O de uma crítica violenta, de inspiração sociológica e machista, da psicanálise, da linguística, estrutural ou não, e da poética, tal como a praticavam os formalistas russos. Em 1975, ano de sua morte, Bakhtin publica um novo volume, Questões de Literatura e de Estética, composto de estudos que datam em sua maioria dos anos 30. Esses estudos prosseguem, de fato, as pesquisas estilísticas do Dostoiévski e preparam a análise temática do Rabelais. Este último, na verdade, fora terminado em 1940. Logo, permitem começarmos a orientar-nos na obra de Bakhtin, pondo em evidência a passagem de uma monografia para a outra. Enfim, último fato imprevisto, até agora. Em 1979, é publicado um novo volume de inéditos, preparado por seus editores. É esse livro que se encontra traduzido aqui. Comporta, no essencial, os primeiros e os últimos escritos de Bakhtin, uma grande obra anterior ao período sociológico, e notas e fragmentos datados dos últimos 20 anos de sua vida. Muitas coisas se explicam depois da publicação desta nova coletânea, mas outras, pelo contrário, se obscurecem, já que aos diferentes Bakhtin que já conhecíamos, acrescenta-se mais um fenomenólogo e talvez existencialista. O pensamento de Bakhtin coloca um problema, não há dúvida.
Não se trata de impor-lhe artificialmente uma unidade que nele não existiria, mas de torná-lo inteligível, o que é muito diferente. Para avançar um pouco nessa via, há que se voltar para a história e procurar responder a esta pergunta: como situar Bakhtin em relação à evolução das ideologias neste século XX? 2. Bakhtin apresenta-se, à primeira vista, como um teórico e historiador da literatura. Ora, na época em que estreia na vida intelectual russa, o primeiro plano, em matéria de pesquisa literária, está ocupado por um grupo de críticos, de linguistas e de escritores, chamados os formalistas para nós, os formalistas russos. Os formalistas mantêm relações incertas com o marxismo e não dominam as instituições, serão, aliás, reprimidos por isso a partir do final dos anos 20. Mas têm a vantagem do talento, e seu prestígio é incontestável. Para estabelecer seu lugar no debate literário e estético de seu tempo, Bakhtin deve, portanto, situar-se com relação aos formalistas, o que irá fazer em duas ocasiões. Primeiro, num longo artigo de 1924, publicado pela primeira vez em Voprosi em 1975. Segundo, através do livro O Método Formal em Estudos Literários, 1928, cujo autor oficial é P. Medvedev. Quais são as grandes opções da estética formalista? A arte e a literatura nela se definem por não servirem fins externos, mas por encontrarem sua justificação em si mesmas. Desse modo, o essencial não está na relação da obra com outras entidades, o mundo, ou o autor, ou os leitores, mas na relação de seus próprios elementos constitutivos entre si. Isto leva os formalistas a prestar uma atenção constante, e muito original na época, à versificação, aos processos narrativos, à composição da intriga, à paródia e às outras características especificamente verbais das obras. Ora, se a descoberta e a descrição de novos fenômenos, ou de novas facetas dos antigos, é por si só ideologicamente neutra, o contexto geral dos formalistas e a sua estética pertencem a uma tradição precisa, que os formalistas herdam de seus amigos, os poetas futuristas, Klebnikov, Krushenick, Mayakovsky. É verdade que estes se julgam em ruptura total com seu tempo. Na realidade, entretanto, suas ideias não passam de uma versão radical da doutrina estética que então domina o pensamento europeu há mais de 100 anos, doutrina esta elaborada no âmbito da filosofia idealista alemã, e mais particularmente pelos românticos de Viena. Romântica já é em sua origem a oposição global entre arte e não arte, entre a estrela da poesia e a mornidão do discurso cotidiano, que, entre os formalistas, se encontrará na dicotomia linguagem poética-linguagem prática. Romântica também é a definição da arte como atividade a um só tempo intransitiva e superestruturada, em que a ausência de finalidade externa, dizia KPH. Moritz, é compensada por um aumento de fina-idade interna, e, portanto, da obra como um todo autônomo. Essas opções estéticas, por sua vez, estão relacionadas com grandes mutações ideológicas da época. A substituição da busca de uma transcendência pela afirmação do direito de cada indivíduo de julgar-se de acordo com seus próprios critérios concerne tanto a ética e a política quanto a estética. Os tempos modernos serão marcados pelo advento do individualismo e do relativismo. Dizer que a obra é regida apenas pela coerência interna, e sem a referência a absolutos exteriores, que seus sentidos são infinitos e não hierarquizados, é também participar dessa ideologia moderna. A primeira censura que Bakhtin dirige aos formalistas é a de não saber o que estão fazendo, de não refletir sobre fundamentos teóricos e filosóficos da sua própria doutrina. Não se trata de uma falha fortuita. Os formalistas compartilham esse traço com todos os positivistas, que acreditam estar praticando a ciência e buscando a verdade, esquecendo que se baseiam em pressupostos arbitrários. Bakhtin vai encarregar-se de fazer essa explicitação no lugar deles, para permitir elevar o debate. A doutrina formalista, diz ele, é uma estética do material, pois reduz os problemas da criação poética a questões de linguagem. Daí a reificação de noção de linguagem poética, daí o interesse por processos de todos os tipos.
Com isso, os formalistas menosprezam os outros ingredientes do ato de criação, que são o conteúdo, ou relação com o mundo, e a forma, entendida aqui como intervenção do autor, como a escolha que o indivíduo singular faz entre os elementos impessoais e genéricos da linguagem. A verdadeira noção central da pesquisa estética não deve ser o material, mas a arquitetônica, ou a construção, ou a estrutura da obra, entendida como um ponto de encontro e de interação entre material, forma e conteúdo. Portanto, Bakhtin não critica a própria oposição entre arte e não arte, entre poesia e discurso cotidiano, mas o ponto onde os formalistas procuram situá-la. Os traços característicos do poético não pertencem à linguagem e aos seus elementos, mas somente às construções poéticas, escreve Medvedev e acrescenta. O objeto da poética deve ser a construção da obra literária p. 141. Mas o poético e o literário não são definidos de outro modo pelos formalistas. Na criação poética, o enunciado rompeu seus laços com o objeto, tal como este existe fora do enunciado, do mesmo modo que com a ação. A realidade do próprio enunciado não serve aqui a nenhuma outra realidade. Ibidem, p. 172. A crítica de Bakhtin incide, portanto, sobre os formalistas, mas não sobre o âmbito da estética romântica de que são oriundos. O que ele lhe censura não é seu formalismo e sim seu materialismo. Poderíamos até dizer que Bakhtin é mais formalista que eles, se tornarmos a dar à forma seu sentido pleno de interação e de unidade dos diferentes elementos da obra, sentido que também não está totalmente ausente entre os formalistas. É esse outro sentido que Bakhtin tenta reencontrar, introduzindo estes sinônimos valorizados: arquitetônica ou construção. O que ele critica é justamente a vertente não romântica dos formalistas. A expressão estética do material se aplica às mil maravilhas a um programa como o desenvolvido por Lessing no Laocoonte, onde as propriedades da pintura e da poesia são deduzidas de seus respectivos materiais. Mas além de Lessing, é a tradição aristotélica que se encontra evocada aqui, com sua descrição de processos desencarnados como as figuras e os tropos, a peripécia e o reconhecimento, as partes e os elementos da tragédia. O paradoxo dos formalistas, e sua originalidade, fora praticar descrições clássicas aristotélicas, a partir de premissas ideológicas românticas. Bakhtin restabelece a doutrina romântica em sua pureza. Quando Goethe se debruçava sobre o mesmo grupo escultural do Laocoonte, já introduzia as noções de obra, de unidade, de coerência, em vez das leis gerais da pintura e da poesia, caras a Lessing. Permanecemos no espírito de Schelling e de seus amigos quando vemos a obra de arte como a fusão do subjetivo com o objetivo, do singular com o universal, da vontade com a coerção, da forma com o conteúdo. A estética romântica valoriza a imanência, não a transcendência. Logo, tem pouco interesse em elementos transtextuais como a metáfora, ou as rimas dactílicas, ou os processos de reconhecimento. Bakhtin tem razão de censurar aos formalistas a ignorância da sua própria filosofia. Mas a filosofia dele tem uma cor bem precisa. É a dos românticos. O que não é por si só uma tara, porém limita a originalidade de sua posição. Não nos apressemos, contudo, em concluir. Trata-se nesse caso de dois textos dos anos 20, ainda que Bakhtin nunca rompa seus vínculos com a estética romântica, em especial em sua teoria do romance, seu pensamento não se limita a isso, pelo contrário. Aliás, a própria problemática dos princípios estéticos gerais aparece antes como marginal em sua obra ou, em todo caso, como uma transição. Há outro tema que, como descobrimos agora, estava no centro de sua atenção já no início dos anos 20, e ao qual ele não cessa de voltar até o fim da vida. Um tema ao mesmo tempo particular, pois só se referia a uma única questão estética, e mais geral, porquanto ultrapassava, e de longe, a estética como tal. É o tema da relação entre o Criador e os seres criados por este, ou, como diz Bakhtin, entre autor e herói. Observá-lo será ainda mais instrutivo porque aí descobriremos, e isso é raro em sua longa carreira intelectual, uma reviravolta espetacular nas ideias de Bakhtin a esse respeito. A posição inicial se encontra em seu primeiro livro, recentemente descoberto, e aqui traduzido, e dedicado precisamente a essa questão.
Em linhas gerais, ela consiste em dizer que uma vida encontra um sentido, e com isso se torna um ingrediente possível da construção estética, somente se é vista do exterior, como um todo. Ela deve estar completamente englobada no horizonte de alguma outra pessoa. E, para a personagem, essa alguma outra pessoa é, claro, o autor. É o que Bakhtin chama a exotopia deste último. A criação estética é, pois, um exemplo particularmente bem-sucedido de um tipo de relação humana. Aquela em que uma das duas pessoas engloba inteiramente a outra e por isso mesmo a completa e a dota de sentido. Relação assimétrica de exterioridade e de superioridade, que é uma condição indispensável à criação artística. Esta exige a presença de elementos transgredientes, como diz Bakhtin, isto é, exteriores à consciência tal como ela se pensa do interior, mas necessários à sua constituição como um todo. A simetria a cujo respeito Bakhtin não hesita em recorrer a uma comparação eloquente. A divindade do artista reside em sua assimilação à isotopia superior estética, 166, o grifo é mel. Bakhtin não ignora que está descrevendo aí uma norma, e não uma realidade. Certos autores, como Dostoiévski, por exemplo, esquecem essa lei estética, essa superioridade necessária do autor sobre a personagem, e dão a esta tanto peso quanto ao autor, ou, inversamente, abalam a posição do autor até torná-la semelhante à de uma personagem. De um modo ou de outro, esses autores afastados da norma põem os dois no mesmo plano, gesto que tem consequências catastróficas, pois não há mais, de um lado, a verdade absoluta do autor, e, do outro, a singularidade da personagem. Existem apenas posições singulares, e nem lugar para o absoluto. No texto de 1929 assinado por Voloshinov, ficamos sabendo que essa espécie de renúncia ao absoluto é uma característica, deplorável, da sociedade moderna. Já não se ousa dizer nada com convicção. E para dissimular as incertezas, as pessoas refugiam-se nos diversos graus da citação. Já não falamos senão entre aspas. Tal exigência da isotopia superior é perfeitamente clássica. Deus existe realmente e permanece em seu lugar, não se confunde o Criador com suas criaturas, a hierarquia das consciências é inabalável, a transcendência do autor nos permite avaliar com segurança suas personagens. Mas ela não será mantida. No meio do caminho, Bakhtin deixa-se influenciar por seu contra-exemplo, Dostoiévski, ou pela imagem dele que faz para si. Seu primeiro livro, publicado em 1929, é consagrado a ele, e é um elogio da via anteriormente condenada. A concepção anterior, em vez de ser mantida na categoria de uma lei estética geral, torna-se a característica de um estado de espírito que Bakhtin estigmatiza com o nome de monologismo. A perversão dostoiévskiana, ao contrário, eleva-se como encarnação do dialogismo a um só tempo concepção do mundo e estilo de escrita, pelos quais Bakhtin não esconde sua preferência. Enquanto antes exigia a simetria entre a personagem e o autor, e a superioridade do último, Bakhtin agora não se cansa de repetir. Em suas obras as de Dostoiévski aparece um herói cuja voz é construída da mesma maneira que se constrói a voz do autor num romance de tipo habitual pp. 7, 8. Agora é o herói que realiza o que o autor realizava p. 65. O autor não tem qualquer vantagem sobre o herói, não há nenhum excedente semântico que o distinga dele, e as duas consciências têm direitos perfeitamente iguais. As ideias do Dostoiévski pensador, entrando em seu romance polifônico, entabulam um grande diálogo com as outras imagens de ideias, em um pé de perfeita igualdade p. 122. Para falar como Buber, Bakhtin já o faz, Dostoiévski seria o primeiro a assimilar as relações entre autor e personagem às relações do tipo eu tu e não mais eu isso. A referência ao absoluto, e portanto à realidade, que sustentava a concepção anterior, encontra-se agora rejeitada. Bakhtin até escreve: a representação artística da ideia só é possível quando esta é posta acima da afirmação ou da negação, sem por isso ser trazida de volta à categoria de uma simples experiência psíquica p. 106. O romance monológico conhece apenas dois casos. Ou as ideias são assumidas por seu conteúdo, e então são verdadeiras ou falsas. Ou são tidas por indícios da psicologia das personagens. A arte,
Dialógica tem acesso a um terceiro estado, acima do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, assim como no segundo, sem que por isso se reduza a ele. Cada ideia é a ideia de alguém, situa-se em relação a uma voz que a carrega e a um horizonte a que visa. No lugar do absoluto encontramos uma multiplicidade de pontos de vista, os das personagens e o do autor que lhes é assimilado, e eles não conhecem privilégios nem hierarquia. A revolução de Dostoiévski, no plano estético e ético, é comparável à de Copérnico, ou ainda à de Einstein, no plano do conhecimento do mundo físico, imagens favoritas de Bakhtin. Não há mais centro, e vivemos na relatividade generalizada. Bakhtin mantém sua observação, segundo a qual em nosso mundo contemporâneo é impossível assumir uma verdade absoluta, e devemos nos contentar em citar ao invés de falar em nosso próprio nome. Mas não acrescenta mais nenhuma condenação nem pesar a essa constatação. A ironia, é assim que ele chama agora a esse modo de enunciação, é nossa sabedoria, e quem ousaria hoje proclamar verdades? Rejeitar a ironia é optar deliberadamente pela tolice, limitar-se a si mesmo, estreitar o horizonte, cf. Estética, p. 352. É assim que procede Dostoiévski em seus escritos jornalísticos. A única outra possibilidade, mas esta nem por isso nos permite encontrar o absoluto, seria colocar-se à escuta do ser, como recomenda Heidegger, e Bidey, p. 354. É impressionante ver a que ponto a argumentação desenvolvida por Bakhtin é paralela à formulada, quase na mesma época, por Jean-Paul Sartre. No artigo de 1939, M. François, Mauriac et la liberté situative 1, 1947, Sartre recusa qualquer prática romanesca em que o autor ocupasse uma posição privilegiada em relação às suas personagens. Ele não utiliza o termo monológico, mas não está longe de identificar romance e dialogismo. O romancista não tem o direito de abandonar o campo da batalha e de julgar p. 41, deve contentar-se em apresentar suas personagens. Se julgasse, se assimilar a Deus. Ora, Deus e o romance se excluem mutualmente. É isso que Mauriac não teria compreendido. O romance é escrito por um homem para homens. Aos olhos de Deus, que traspassa as aparências sem nelas se deter, não há romance p. 57. Como Bakhtin, Sartre assimila essa revolução romanesca ao nome de Dostoiévski, como ele compara com a de Einstein. No verdadeiro romance, assim como no mundo de Einstein, não há lugar para um observador privilegiado pp. 56, 57. E, como ele conclui pelo desaparecimento do absoluto, a introdução da verdade absoluta num romance só pode provir de um erro técnico p. 47, pois o romancista não tem o direito de formular juízos absolutos p. 46, 1. Nota 1. É bem curioso ver que quando, 30 anos mais tarde, Sartre toma conhecimento de o livro de Bakhtin, ele não reconhece seu próprio pensamento, preocupado que está em refutar o formalismo. Acabei, por exemplo, de ler o livro de Bakhtin sobre Dostoiévski, mas não vejo o que um novo formalismo, a semiótica, acrescenta ao antigo. No conjunto, o que censuro nessas pesquisas é que elas não levam a nada. Não encerram seu objeto, são conhecimentos que se dissipam com Tati Ribalca, um entretien avec Jean-Paul Sartre, Le Monde de 14 de maio de 1971. Fim da nota. Voltando ao texto. Isso não significa que Bakhtin queria que se tomasse sua posição pela de um relativista, mas não chega a explicar bem em que consiste a diferença. Gosta de comparar o pluralismo de Dostoiévski, tal como o estabelece, com o de Dante, uma vez que este faz ouvir, na simultaneidade ideal da eternidade, as vozes dos ocupantes de todas as esferas terrestres e celestes, Dostoiévski, pp. 36 e 42. Bakhtin, porém, contenta-se em anotar como um fato secundário o caráter vertical, isto é, hierarquizado, do universo de Dante, em oposição ao mundo horizontal de Dostoiévski, mundo da pura coexistência Voprosi, p. 308. Ora, a diferença é imensa e, se fosse verdadeira, não se vê bem em que Dostoiévski e Bakhtin, que se apresenta como seu porta-voz, escapariam ao relativismo.
Se fosse esta a última palavra de Bakhtin, cumpriria realmente ver nele o representante, se não da estética romântica em sua corrente principal, pelo menos da ideologia individualista e relativista que domina a época moderna. Mas as coisas são um tanto mais complexas. Ao mesmo tempo que ilustra essa ideologia, Bakhtin faz ouvir uma voz muito diferente. Entretanto, aqui, ao contrário do que se passava anteriormente, entre o livro de juventude sobre o autor e o herói e a obra sobre Dostoiévski, o conflito já não é aberto, não corresponde a uma sucessão no tempo, e pode-se supor que Bakhtin estivesse consciente disso. Trata-se mais de inconsistências reveladoras no que Bakhtin acha ser uma afirmação homogênea. Mas talvez seja daí que vem sua mais nova contribuição. É preciso, para encontrar este outro, terceiro, Bakhtin, tornar a partir da interpretação que ele faz do pensamento e da posição de Dostoiévski, já que estes são determinantes para as ideias do próprio Bakhtin. Depois de seu célebre discurso sobre Pushkin, em 1880, Dostoiévski é interpelado por um escritor da época, Kvelin, que lhe opõe sua ideia da moralidade. Age moralmente aquele que age de perfeito acordo com suas convicções. E, portanto, uma outra versão do credo relativista e individualista, cada um é seu próprio juiz, no fundo, não muito diferente daquele que Bakhtin acredita encontrar em Dostoiévski. Ora, este último escreve, em seu projeto de resposta a Kvelin, não basta definir a moralidade pela fidelidade às suas convicções. Cumpre ainda suscitar, continuamente em si a pergunta: as minhas convicções serão verdadeiras? Ora, o único meio de verificá-las é Cristo. Não posso considerar como um homem moral aquele que queima os hereges, pois não reconheço vossa tese, segundo a qual a moralidade é a harmonia com as convicções íntimas. Isto é somente a honestidade, não a moralidade. Tenho um modelo e um ideal moral, é Cristo. Pergunto, teria ele queimado os hereges? Não. Então isso significa que queimar os hereges é um ato imoral. Cristo cometia erros, está provado. O mesmo sentimento ardente diz: prefiro permanecer com o erro, com Cristo, do que convosco. Literatur noc nas legistvo, t. 83, pp. 674 s. Logo, Dostoiévski exige realmente a existência de uma transcendência, distingue honestidade, fidelidade às convicções, de verdade. Acrescenta a isso que a verdade humana deve antes ser encarnada do que permanecer uma abstração. É o sentido da figura de Cristo. Essa verdade humana, encarnada, vale até mais do que a outra, e deve ser a preferida se as duas se contradizem, os erros de Cristo. Esta é a especificidade da verdade moral. Bakhtin conhece e cita este texto, Dostoiévski, pp. 130, 131. Porém o comentário que faz sobre ele é claramente revelador de sua interpretação de Dostoiévski. Ele prefere permanecer com o erro, mas com Cristo, escreve ele, e Bidney, p. 131, ou mais tarde. A oposição entre a verdade e Cristo em Dostoiévski Estética, p. 355. A parcialidade dessa interpretação está próxima do contrassenso. Dostoiévski não opõe a verdade e Cristo, mas identifica-os para opô-los à filosofia dos pontos de vista ou das convicções, sendo apenas secundariamente que opõe, no mundo moral, verdade encarnada à verdade impessoal, para preferir a primeira à segunda. Contudo, reconhecê-lo teria destruído a posição de Bakhtin que, no espírito muito próximo de Kvelin, afirma que todos os heróis principais de Dostoiévski são, enquanto homens de ideia, absolutamente desinteressados, na medida em que a ideia tomou realmente posse do núcleo profundo da personalidade deles. Dostoiévski, p. 115. Isso não é basear o juízo moral na fidelidade às convicções, que compartilham o assassino Raskolnikov, a prostituta Sônia, Ivan, o cúmplice do parricida e o adolescente que sonha em se tornar Rothschild. Nos planos de um romance abandonado, a vida de um grande pecador, Dostoiévski escreve: mas que a ideia reinante da vida fique visível, ou seja, embora sem explicar por palavras toda a ideia reinante e deixando-a sempre enigmática, fazer de sorte que o leitor veja sempre que essa ideia é uma ideia piedosa. Bakhtin cita também esse texto, Dostoiévski, p. 132, em apoio à sua afirmação. Porém Dostoiévski não diz aí que renuncia à distinção entre ideia ímpia e ideia piedosa.
decide apenas não dizê-la com todas as letras e se sugeri-la de maneira indireta. Bakhtin observa Arures. A verdade não proferida em Dostoiévski, O Beijo de Cristo Estética, p. 353. Mas o silêncio de Cristo diante do grande inquisidor não significa renunciar à verdade. Apenas esta não passa por palavras. A verdade deve ser encarnada, a verdade deve ser indireta. Mas uma coisa está clara em tudo isso, é que para Dostoiévski a verdade existe. Acrescentemos a esses testemunhos de Dostoiévski, citados por Bakhtin, este outro, que se encontra no Diário de um Escritor para 1873. Ao comentar a peça de um autor populista, Dostoiévski escreve: o autor apaixonou-se demais por sua personagem, e nenhuma só vez decidiu-se a dominá-la com o olhar. Parece-nos que não é ainda o bastante expor de uma maneira verdadeira todos os traços dados da personagem. Deve-se esclarecê-la resolutamente por seu próprio ponto de vista artístico. A nenhum preço o verdadeiro artista deve manter-se em igualdade com a personagem representada, contentando-se apenas com a verdade real dele. Assim, não se alcançará a verdade na impressão Paul Noé Sobrani e Sochinenij, T. 21, 1980, p. 97. Mas é verdade que essas frases se encontram num texto jornalístico e bobo de Dostoiévski. A igualdade entre o herói e o autor, que Bakhtin imputa a Dostoiévski, não está somente em contradição com as intenções deste. É, para dizer a verdade, impossível em seu próprio princípio. O próprio Bakhtin quase o diz. A função da ideia reinante, tratada na frase de Dostoiévski citada anteriormente, é reduzida por ele a quase nada. Ela deve dirigir apenas a escolha e a disposição da matéria. Dostoiévski, p. 132. Mas esse quase é enorme. Em Dostoiévski, diz outro texto, o autor não passa de um participante do diálogo, e seu organizador estética, p. 322. Mas o parêntese destrói toda a radicalidade do que foi dito antes. Se o indivíduo é o organizador do diálogo, não é apenas um mero participante. Bakhtin parece estar confundindo duas coisas. Uma é que as ideias do autor sejam apresentadas por ele, no interior de um romance, como tão discutíveis como as de outros pensadores. A outra é que o autor esteja no mesmo plano que suas personagens. Ora, nada autoriza tal confusão, já que também é o autor que apresenta tanto suas próprias ideias quanto as das outras personagens. A afirmação de Bakhtin só poderia ser exata se Dostoiévski se confundisse, digamos, com Alyosha Karamazov. Poder-se-ia dizer nesse momento que a voz de Alyosha está no mesmo plano que a de Ivan. Mas é Dostoiévski, sozinho, que escreve Os Irmãos Karamazov, e representa tanto Alyosha como Ivan. Curiosamente, Bakhtin comete aqui o erro que imputa, no início de seu livro sobre Dostoiévski, a todos os outros críticos: confundir Dostoiévski com suas personagens. Dostoiévski não é uma voz entre outras nos seus romances, é o criador único, privilegiado e radicalmente diferente de todas as suas personagens, uma vez que cada uma delas não é, justamente, senão uma voz, enquanto Dostoiévski é o criador dessa própria pluralidade. Portanto, Bakhtin percebeu bem uma particularidade da obra de Dostoiévski, mas se enganou na maneira de designá-la. Dostoiévski é excepcional por representar simultaneamente e no mesmo plano várias consciências, umas tão convincentes quanto as outras. Mas ele não deixa de ter, enquanto romancista, uma fé na verdade como horizonte último. O absoluto pode não se encarnar numa personagem, os homens não são Cristo, e não obstante servir de ideia reguladora para a busca comum a todos. É isso que Bakhtin parece reconhecer, de modo bem indireto, quando admite que a pluralidade de consciências e a pluralidade de verdades não são forçosamente interdependentes. Há que notar que do próprio conceito de verdade única não decorre em absoluto a necessidade de uma única e mesma consciência. Pode-se perfeitamente admitir e pensar que uma verdade única exige uma multiplicidade de consciências. Dostoiévski, p. 107. Mas então pode-se também admitir que a pluralidade de consciências não exige a renúncia à verdade única. Bakhtin cita e comenta longamente uma frase de Dostoiévski, em que este se define não como psicólogo e sim como realista em sentido superior.
Isso quer dizer que não se contenta em expressar uma verdade interior, mas que descreve homens que existem fora dele e não se reduzem a uma consciência única. Os homens são diferentes, o que implica que são necessariamente vários. A multiplicidade dos homens é a verdade do próprio ser do homem. Esta é a razão profunda que atrai Bakhtin a Dostoiévski, pois se tentarmos agora apreender com um único olhar a totalidade de sua trajetória intelectual, perceberemos que sua unidade se realiza nessa convicção, presente nele desde antes do livro sobre Dostoiévski e até seus derradeiros fragmentos, segundo a qual o inteiro humano é constitutivo do humano. Tal seria, com efeito, a expressão mais geral de um pensamento que não se reduz em absoluto à ideologia individualista e para o qual Bakhtin não cessou de procurar o que pode nos parecer agora diferentes linguagens destinadas a afirmar um único e mesmo pensamento. Poderíamos, desse ponto de vista, distinguir 4 grandes períodos, 4 linguagens, conforme a natureza do campo em que ele observa a ação desse pensamento: fenomenológico, sociológico, linguístico, histórico-literário. No decorrer de um quinto período, os últimos anos, Bakhtin tenta a síntese dessas 4 linguagens diferentes. O período fenomenológico é ilustrado pelo primeiro livro de Bakhtin, consagrado à relação entre autor e herói. Ele a considera como um caso particular da relação entre 2 seres humanos e volta-se portanto para a análise desta. Mas apercebe-se então de que tal relação não pode ser considerada como contingente, podendo não existir. Ela é indispensável, pelo contrário, para que o ser humano se constitua no todo, pois o acabamento só pode vir do exterior, através do olhar do outro, é também um tema familiar aos leitores de Sartre. A demonstração de Bakhtin segue 2 planos da pessoa humana. O primeiro, espacial, é o do corpo. Ora, meu corpo só se torna um todo se é visto de fora, ou num espelho, ao passo que vejo, sem o menor problema, o corpo dos outros como um todo acabado. O segundo é temporal e relaciona-se à alma. Apenas meu nascimento e minha morte me constituem em um todo. Ora, por definição, minha consciência não pode conhecê-los por dentro. Logo, o outro é ao mesmo tempo constitutivo do ser e fundamentalmente assimétrico em relação a ele. A pluralidade dos homens encontra seu sentido não numa multiplicação quantitativa dos eu, mas naquilo em que cada um é o complemento necessário do outro. O período sociológico e machista encontra seu coroamento nos 3 livros assinados pelos amigos e colaboradores de Bakhtin. Contra a psicologia ou a linguística subjetivas, que procedem como se o homem estivesse sozinho no mundo, mas também contra as teorias empiristas, que se limitam ao conhecimento dos produtos observáveis da interação humana. Bakhtin e seus amigos afirmam o caráter primordial do social. A linguagem e o pensamento, constitutivos do homem, são necessariamente intersubjetivos. É nos mesmos anos que Bakhtin se empenha em lançar as bases de uma nova linguística, ou, como dirá mais tarde, translinguística. O termo em uso hoje seria antes pragmática, cujo objeto já não é mais o enunciado, mas a enunciação, ou seja, a interação verbal. Depois de haver criticado a linguística estrutural e a poética formalista, que reduzem a linguagem a um código e esquecem que o discurso é acima de tudo uma ponte lançada entre 2 pessoas, elas próprias socialmente determinadas, Bakhtin formula propostas positivas para esse estudo da interação verbal na última parte de seu Dostoiévski e no longo ensaio sobre o discurso no romance. Ele analisa, em especial, a maneira pela qual as vozes dos outros, autores anteriores, destinatários hipotéticos, se misturam à voz do sujeito explícito da enunciação. O período histórico literário começa em meados dos anos 30. Comportava 2 grandes livros, um sobre Goethe e outro sobre Rabelais, dos quais apenas o segundo chegou até nós. Encontraremos aqui a tradução de alguns trechos subsistentes do primeiro, assim como um longo ensaio geral, onde se encontra introduzida a noção de cronótipo. Bakhtin constata que a literatura sempre jogou com a pluralidade de vozes, presente na consciência dos locutores, mas de 2 formas diferentes. Ou o discurso da obra é em si mesmo homogêneo, mas se opõe em bloco às normas linguísticas gerais. Ou então a diversidade do discurso, a heterologia, se encontra representada no próprio interior do texto.
É essa segunda tradição que atrai particularmente a sua atenção, tanto dentro quanto fora da literatura. Daí o estudo das festas populares, do carnaval, da história do riso. Cada uma dessas vastas explorações pode ser julgada no domínio que lhe é próprio, mas também fica claro que todas elas participam de um projeto comum. Esse projeto já não pode ser reconciliado com a ideologia individualista, responsável por tantas outras afirmações de Bakhtin, e este último tem razão de lembrar que Dostoiévski está nas antípodas da cultura da solidão principal e sem saída estética, p. 312, da ideia do ser autossuficiente. Para distinguir as duas doutrinas, Bakhtin opõe por vezes o personalismo ao subjetivismo. Este se limita ao eu, aquele repousa na relação entre eu e o outro cf. Ibidem, p. 370. E a comparação que lhe parece melhor evocar a concepção do mundo de Dostoiévski não está em concordância com as suas outras teses, mas postula a irredutibilidade da entidade transindividual. Se cumpre procurar para ele uma imagem para a qual tenderia todo esse mundo, uma imagem que esteja no espírito do universo intelectual do próprio Dostoiévski, esta será a Igreja como comunhão de almas não confundidas, reunindo pecadores e justos. Dostoiévski, p. 36. Mas a Igreja não é simples confrontação de vozes com direitos iguais, é um lugar qualitativamente distinto dos indivíduos que o ocupam e só pode existir graças a uma fé em comum. O super-homem existe, mas não no sentido nietzscheano de ente superior. Sou o super-homem do outro, como ele o é de mim. Minha posição exterior, minha exotopia, me dá o privilégio de vê-lo como um todo. Ao mesmo tempo, não posso agir como se os outros não existissem. Saber que o outro pode ver-me determina radicalmente a minha condição. A socialidade do homem funda-lhe a moral. Não na piedade, nem na abstração da universalidade, mas no reconhecimento do caráter constitutivo do inteiro humano. Não só o indivíduo não é redutível ao conceito, mas também o social é irredutível aos indivíduos, ainda que numerosos. E pode-se imaginar uma transgrediência que não se confunda com a superioridade pura e simples, que não me conduza a transformar o outro em objeto. É aquela que se vive nos atos de amor, de confissões, de perdão, de escuta ativa, cf. Estética, pp. 324, 325. Poderemos reconhecer nessa linguagem algumas reminiscências cristãs. Sabemos que Bakhtin era, em sua vida pessoal, um crente cristão ortodoxo. Há algumas raras referências explícitas à religião, em seus escritos publicados, permitem reconstituir assim a sua posição. O cristianismo é uma religião em ruptura radical com as doutrinas precedentes, em especial o judaísmo, pelo fato de já não ver Deus como uma encarnação da voz da minha consciência, mas como um ser situado fora de mim que me fornece a transgrediência de que necessito. Devo amar ao próximo e não devo amar a mim mesmo, mas ele pode e deve amar-me. Cristo é o outro sublimado, o outro puro e universal. O que devo ser para o outro, Deus o é para mim. Estética, p. 52. A imagem de Cristo fornece ao mesmo tempo, portanto, o modelo da relação humana, a assimetria entre o eu e o tu e a necessária complementaridade do tu, e encarna o seu limite extremo, já que não é senão o outro. Tal interpretação do cristianismo se vincula à corrente cristológica, vigorosa na tradição religiosa russa e bem familiar a Dostoiévski. Ora, afirma Bakhtin, o que Cristo é para os homens, Dostoiévski o é para suas personagens, o que não equivale de modo algum, como se vê, a colocá-lo no mesmo plano que elas. E, por assim dizer, a ação de Deus com respeito ao homem, que lhe permite revelar-se a si até o fim, no desenvolvimento imanente, condenar-se a si mesmo, refutar-se e bidem, p. 310. Portanto, o absoluto encontra realmente um lugar no sistema de pensamento de Bakhtin, ainda que ele nem sempre esteja pronto a reconhecê-lo e se trate de uma transcendência de tipo original, não mais vertical, mas horizontal ou lateral, não mais de essência, mas de posição. Os homens só têm acesso a valores e sentidos relativos e incompletos, mas o fazem tendo como horizonte a plenitude do sentido, o caráter absoluto do valor. Eles aspiram a uma comunhão com o valor superior, ao limite absoluto. Estética, p. 369.
Podemos voltar agora ao ponto de partida e reexaminar a posição de Bakhtin no que diz respeito à história da estética, não mais tal como ele próprio formula essa posição aqui e ali, mas tal como ela decorre de suas escolhas filosóficas mais originais. Que vem a ser a literatura? Que vem a ser a crítica? No que tange à primeira pergunta, cumpre primeiro constatar que, em sua prática, Bakhtin não se ateve à crítica da definição formalista da literatura, para substituí-la por outra. Não, ele simplesmente renunciou a procurar a especificidade literária. Não que essa tarefa perca todo o sentido a seus olhos, mas esse sentido só existe em relação a uma história particular, da literatura ou da crítica, e não merece a posição central que lhe atribuíram. O que lhe parece agora muito mais importante são todos os laços que se tecem entre a literatura e a cultura, enquanto unidade diferenciada dos discursos de uma época. Cf. Estética, pp. 329-330. Daí seu interesse pelos gêneros primários, isto é, as formas de conversação, de discurso público, de trocas mais ou menos regulamentadas. Mais do que construção ou arquitetônica, a obra é acima de tudo heterologia, pluralidade de vozes, reminiscência e antecipação dos discursos passados e futuros, cruzamento e ponto de encontros. Ela perde de repente sua posição privilegiada. Portanto, Bakhtin reencontra a transtextualidade, não mais no sentido dos métodos formalistas, mas no sentido de um pertencer à história da cultura. Quanto à crítica, Bakhtin anuncia-lhe, mais do que prática, uma nova forma, que mereceria receber o nome de crítica dialógica. Poder-se-ia dizer de modo esquemático que o comentário ocidental moderno, desde, pelo menos, o Tratado Teológico Político de Spinoza, se define por uma ruptura qualitativa entre o texto estudado e o texto do estudo. Se o comentário se situasse no mesmo nível do texto estudado, os dois versariam sobre o mesmo objeto e seu debate concerneria a verdade. Ao estabelecer uma ruptura radical entre os dois, o comentário renuncia à questão da verdade do texto e limita-se a do seu sentido, à descrição de suas formas e de seus funcionamentos. Desse modo, o texto estudado se torna um objeto, uma linguagem objeto, e o comentário atinge a categoria da metalinguagem. Tal concepção, que já serve de base para a filologia clássica, encontra uma espécie de remate no estruturalismo, onde a atenção do observador se concentra nas relações materiais entre elementos constitutivos da obra. Isso torna possível a formalização deles, considerada como o ideal da ciência. Para Bakhtin, tal posicionamento do problema deforma perigosamente a natureza do discurso humano. Reduzir o outro, aqui o autor estudado, a um objeto é ignorar-lhe a característica principal, a saber, que é justamente um sujeito, ou seja, alguém que fala, exatamente como estou fazendo ao dissertar sobre ele. Mas como dar-lhe de novo a palavra? Reconhecendo o parentesco de nossos discursos, vendo em sua justa posição, não a da metalinguagem e da linguagem objeto, mas o exemplo de uma forma discursiva muito mais familiar, o diálogo. Ora, se aceito que nossos dois discursos estão em relação dialógica, aceito também colocar-me de novo a questão da verdade. Isto não significa voltar à situação anterior a Spinoza, quando os padres da Igreja aceitavam colocar-se no terreno da verdade porque acreditavam possuí-la. Aspira-se aqui a buscar a verdade, ao invés de considerá-la como dada de antemão. Ela é um horizonte último e uma ideia reguladora. Como diz Bakhtin, cumpre dizer que tanto o relativismo como o dogmatismo excluem igualmente qualquer discussão, qualquer diálogo autêntico, tornando seja inúteis, o relativismo, seja impossíveis, o dogmatismo. Dostoiévski, p. 93. Para a crítica dialógica, a verdade existe, mas não a possuímos. Tal concepção da crítica tem importantes repercussões na metodologia de todas as ciências humanas. A especificidade do mundo humano, como já observara Montesquieu, é que os homens obedecem a leis e ao mesmo tempo agem livremente. A conformidade à lei torna-os passíveis da mesma análise que os fenômenos da natureza. Daí a tentação de aplicar ao conhecimento dos homens os métodos das ciências naturais. Mas contentar-se com isso seria esquecer o caráter duplo do comportamento humano. Ao lado da explicação,
por leis, para falar a linguagem da filosofia alemã do início do século XX, que Bakhtin emprega, é preciso praticar a compreensão da liberdade humana. Essa oposição não coincide exatamente com a existente entre ciências naturais e ciências humanas. Não só porque estas conhecem, por sua vez, a explicação, mas também porque aquelas, como ficamos sabendo há pouco, não ignoram a compreensão. Continua a ser verdade, não obstante, que uma predomina aqui e a outra ali. O trabalho do crítico comporta 3 partes. No primeiro nível, trata-se do simples estabelecimento dos fatos, cujo ideal, diz Bakhtin, é a precisão. Recolher os dados materiais, reconstituir o contexto histórico. Na outra extremidade do espectro situa-se a explicação por leis sociológicas, psicológicas, até mesmo biológicas, cf. Estética, p. 343. Ambos são legítimos e necessários. Mas é entre eles, de certo modo, que se situa a atividade mais específica e mais importante do crítico e do pesquisador em ciências humanas. É a interpretação como diálogo, a única que permite recobrar a liberdade humana. O sentido é, de fato, esse elemento de liberdade que traspassa a necessidade Bidey, p. 410. Sou determinado enquanto ser, objeto, e livre enquanto sentido, sujeito. Calcar as ciências humanas sobre as ciências naturais é reduzir os homens a objetos que não conhecem a liberdade. Na ordem do ser, a liberdade humana é apenas relativa e enganadora. Mas na ordem do sentido ela é, por princípio, absoluta, uma vez que o sentido nasce do encontro de 2 sujeitos, e esse encontro recomeça eternamente, e Bidey, p. 342. O sentido é liberdade e a interpretação é o seu exercício. Este parece realmente ser o último preceito de Bakhtin. 3. Os textos que compõem este livro provêm de diferentes momentos da carreira de Bakhtin. A coletânea abre-se com trechos de um livro interrompido por Bakhtin em cerca de 1922, provavelmente sua primeira grande obra. O plano de conjunto era, como pôde estabelecer o pesquisador americano Michael Quist, o de um tratado geral de ética e de epistemologia, intitulado provavelmente Arquitetônica da Responsabilidade. As páginas publicadas provêm da segunda parte da obra, da qual faltam o primeiro e os últimos capítulos. O texto se apresenta como a descrição fenomenológica do ato de criação, em especial da criação literária. Porém, Bakhtin descobre que a relação autor-herói não é mais do que um caso específico da relação interhumana e volta-se para o estudo fenomenológico desta, capítulo 2 e 3, antes de retornar a questões mais estritamente estéticas e literárias, capítulo 4 e 5. Para tornar mais fácil a leitura deste texto, acrescentamos subtítulos, que foram colocados entre colchetes. O texto seguinte data dos anos 1936, 1938, ou seja, do período histórico literário de Bakhtin. Este escrevera um livro sobre Goethe. É possível que o estudo sobre o cronótopo, publicado na coletânea anterior, fizesse parte dele. O livro não havia encontrado editor antes da guerra. Durante a guerra, o manuscrito desapareceu. O que resta é um prospecto, do qual encontraremos aqui 2 fragmentos. E um capítulo, dedicado aos problemas de tempo e de espaço. Todos os outros textos datam do último período sintético da vida de Bakhtin. O primeiro apresenta-se como o início, ou o plano, de um livro consagrado aos gêneros do discurso. É algo como uma síntese das reflexões linguísticas de Bakhtin nos anos 20. O outro é uma resposta a uma pesquisa da revista Novi Mir sobre o estado atual dos estudos literários. O restante é constituído de notas e de fragmentos relativos a todos os assuntos que interessaram Bakhtin no decurso de sua longa vida. Ora se agrupam em unidades temáticas, ora se dispersam ao sabor das associações. O volume russo publicado em 1979 comporta além disso, uma breve nota, primeira publicação conhecida de Bakhtin, datada de 1919 e intitulada A Arte e a Responsabilidade. Trechos da primeira edição do livro sobre Dostoiévski, não retomados na segunda. Um projeto de revisão do livro sobre Dostoiévski. Em apêndice, as notas de aula de uma ouvinte de Bakhtin, o curso versava sobre o poeta russo Vyacheslav Juvanov.
E nas notas, trechos de cartas e de rascunhos. As notas do autor são assinaladas por números, as do tradutor francês por asteriscos. Escrito por Tsvetan Todorov.